Esse texto, na verdade, nós vamos ficar só com o verso 1, só com o versículo 1, que vai dizer: o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. É um texto bonito, belo, poético. Como nós sabemos, os salmos são músicas, são canções. Então você tem que imaginar isso aí sendo cantado diante da congregação de Israel. O povo reunido e eles cantando esse salmo, cantando esse louvor a Deus, falando da majestade, da grandeza, da misericórdia, da fidelidade de Deus. Nesse início do texto, ele está dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Entre uma geração, vem outra geração, o Senhor tem sido nosso refúgio. E a autoria desse salmo tem sido direcionada a Moisés. Ele não é de Davi. Não pense você que todos os salmos são de Davi. Tem salmo de Davi, tem salmo de Salomão, tem salmo de Asaf, tem salmo de outros homens que também foram compositores dos salmos. Então não foram todos do rei Davi. Alguns foram de Davi. Talvez o mais conhecido, ou os mais conhecidos, são o Salmo 23 e o Salmo 91. Esses textos dos salmos, essas canções, elas se tornaram conhecidas ao longo dos anos. E Moisés, ele está escrevendo e falando sobre a fidelidade de Deus, e falando sobre o cuidado de Deus. Vamos começar na primeira palavra desse versículo, que é a palavra Senhor, nas traduções Revista Almeida Corrigida Fiel, ou Revista Corrigida. A palavra Senhor está toda em maiúsculo, significando Yahvé, Jeová, ou o próprio Deus. Por quê? Porque os judeus têm o hábito de não pronunciar o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? O tetragrama YHWH, transliterado para a língua portuguesa por Yahvé ou Jeová. Por isso que eles dizem que o nome de Deus é Yahvé, ou é o Senhor, ou é Jeová. E os judeus mais radicais, ortodoxos, eles usam a palavra Adonai, que significa Senhor. Então, quando aparece Senhor só com S maiúsculo, é Adonai. Quando aparece Senhor com todas as letras maiúsculas, se você puder conferir na sua Bíblia, por favor, é Yahvé. Vocês vão ver isso com mais facilidade no livro de Ezequiel. Em alguns lugares aparece Senhor só com S maiúsculo, Adonai. Senhor com todas as letras maiúsculas, Yahvé. Deus, o terrível Deus de Israel, o Deus que tem sido o refúgio. E a palavra refúgio, ainda nesse verso primeiro, significa abrigo. Em outras palavras, Moisés está dizendo: o Senhor tem sido o nosso abrigo. O Senhor tem sido a nossa segurança. O Senhor tem sido o nosso guardador, que dá a ideia também de proteção. O abrigo, o lugar seguro, o refúgio, a proteção. Então, quando ele diz isso nesse versículo primeiro, ele está dizendo que Deus tem protegido o seu povo. E isso é muito bom, porque nós também temos visto isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa. Deus tem nos protegido. E como que Ele nos protege? Dando livramentos, respondendo nossas orações, sendo misericordioso, cuidando de cada um de nós. E, acima de tudo, nos conduzindo para o seu reino. Então, nós entendemos isso nesse versículo. Continuando aí. Em algumas versões está escrito oração de Moisés. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito assim. Oração de Moisés, homem de Deus. Então, essa é uma oração, que também é um cântico. Vários dos salmos são orações. Outros salmos que foram escritos em momentos de perseguição, de angústia, de luta, de tristeza. Não pense você que a vida dos salmistas era só festa, era só bênção. Eles passavam tribulações, angústias, dores, dificuldades. E no meio dessas dificuldades, fizeram essas composições. E que é uma bênção para as nossas vidas. E que serve de conforto para as nossas vidas hoje. E ele começa dizendo: o Senhor, e não outro, tem sido o nosso refúgio, a nossa segurança. Então nós
servos do Senhor, temos o Senhor como nosso refúgio. Podemos confiar no Senhor, podemos descansar no Senhor, podemos ter convicção e certeza de que é o Senhor que é o nosso refúgio. Glória a Deus. O refúgio ou a segurança não provém do homem. Ele vai deixar isso claro no ensinamento desse salmo. Ele vai falar que a segurança dele não é o homem. Se você puder, abra a Bíblia de Jeremias 17:5. Ele vai dizer: maldito é o homem que confia, no sentido de depositar a sua esperança no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então ele vai deixar claro que a esperança de Israel, que a esperança da igreja, que a esperança do povo de Deus não está na carne, não está no homem, não está nos seres humanos, não está no intelecto, não está no presidente da República, não está na ONU, não está nas organizações humanas, mas está em Deus. Esse verso de Jeremias vai esclarecer: diz, maldito é o homem que confia no homem, faz do braço a sua força, faz da carne o seu braço, e aparta, ou seja, distancia o seu coração do Senhor. Precisamos, assim como Moisés, depender inteiramente de Deus e confiar inteiramente em Deus. E se você ler ainda em Jeremias 17, lá no versículo 7, continuando a leitura, ele vai fazer um contraste entre a confiança no braço, na carne, no homem, e a confiança em Deus. Ele vai dizer: bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então a igreja do Senhor, quando ela confia no Senhor, quando ela depende do Senhor, ela é bendita. Quando nós dependemos de Deus, confiamos em Deus, acreditamos que Ele é o nosso refúgio, estamos debaixo da bênção de Deus. E nesse mesmo texto de Jeremias também ele vai dizer que enganoso é o coração do homem. Por isso que você não pode depender do homem. Você precisa depender inteiramente de Deus. Voltando para o Salmo 90. Ele quer dizer: o Senhor tem sido a nossa segurança. Porque muitos confiam na ciência hoje em dia. Muitos confiam em armas de fogo. Outros confiam na ONU. Outros confiam nos presidentes. E nós vemos que a ciência tem avançado. Tem alcançado coisas grandiosas. Até transplantes de coração têm sido realizados. Inclusive o primeiro ocorreu em 1967, aqui no Brasil. Tem avançado, o homem tem construído estradas, tem construído muitas coisas. Mas a Bíblia fala que a nossa esperança não deve estar na ciência, e sim em Deus. Porque um problema básico, um problema mínimo que o homem não resolveu foi mudar o coração do ser humano. Foi transformar o homem em nova criatura. Só Cristo resolve isso. Somente Jesus faz essa obra. Por isso, a esperança da igreja, o refúgio da igreja, o abrigo da igreja é Cristo. E a sua esperança deve ser Cristo. E a minha esperança deve permanecer sendo Cristo. O contraste do Salmo 90, ele vai, se você ler o Salmo todo, como nós lemos aqui no início, ele vai mostrar a eternidade de Deus versus a brevidade da vida humana. Como nós lemos naquele versículo, que a vida do homem chega a 70, e alguns que são mais fortes chegam a 80. Mas qual que é a alegria deles? Qual que é o orgulho deles? Canseira, enfado, dores, dificuldades, tristeza. É difícil. A vida é reduzida. A nossa vida aqui na Terra ela é breve, ela é rápida. Por isso que nós devemos, assim como diz o versículo 1, ter a nossa esperança em Deus, na vida eterna, na eternidade. Pedir ao Senhor, como disse Jonathan Edwards: grava a eternidade nos meus olhos. Me ensina a pensar na eternidade. Porque a vida aqui na Terra é efêmera, é passageira, é rápida. E tem até o versículo que nós lemos aqui nesse mesmo capítulo, que fala que nós voamos. Passa tão rápido que o tempo voa. E nós temos percebido isso nesses dias. Se você não lembra, janeiro já se foi, fevereiro está terminando, e os anos vão passando, e parece que o tempo passa mais rápido depois que você assume mais responsabilidade. Aí dá a impressão que o tempo está voando, está passando rápido, os compromissos da vida. Então o salmista está dizendo: o tempo voa,
E nós passamos muito rápido por essa vida. Portanto, o Senhor deve ser o nosso refúgio. Continuando aqui. Não há esperança fora do Senhor. Abra a Bíblia em Hebreus 13, verso 6. E lá vai dizer: o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que possa me fazer o homem. A última parte do versículo, a primeira fala: com confiança usamos dizer: o Senhor é o meu ajudador. A igreja ela deve confiar na fidelidade de Deus. Você deve confiar e depender da fidelidade de Deus. E como que eu confio na fidelidade de Deus? Conhecendo a fidelidade de Deus. Por meio da Escritura, por meio da palavra, por meio dos atos e dos ensinamentos que Deus nos deixou na sua palavra. E ele usa a expressão de geração em geração, que significa constantemente. Se você for no dicionário de língua portuguesa, eles vão definir geração por 25 anos de idade. Então, cada 25 anos passou uma geração. Mas se você vai para um estudo da concepção judaica de geração, a geração para um judeu ela dura 70 anos, uma geração. É diferente da concepção que a gente tem no Brasil, dos 25 anos. Então, tem uma geração, vem outra geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Ele está dizendo isso. A geração dos nossos pais, tanto na nossa geração, quanto se Cristo não voltar, houver a geração dos nossos filhos, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Tanto na ascendência, quanto na descendência. Tanto os avós, nossos pais, nós e a nossa geração. E aqueles que vêm depois de nós. A ação de Deus com misericórdia, graça e bondade na vida dos pais e dos filhos e da descendência e da ascendência mostra o Senhor como sendo o refúgio, como sendo aquele que nós devemos confiar, como sendo um Deus digno de confiança, digno de nós lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você pode ler 1 Pedro 5, verso 7, e ele vai dizer isso. Lançando sobre Ele quem? Cristo, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. E esse ter cuidado significa que Ele vai cuidar, está cuidando e vai cuidar constantemente daqueles que o servem, daqueles que o amam, daqueles que estão andando segundo a Tua palavra, daqueles que estão buscando fazer a vontade dEle. Pedro traz esse ensinamento. Vamos apressar aqui um pouco. Então, vai de geração em geração, o Senhor tem cuidado da igreja. Eu quero mostrar para vocês depois um documentário sobre a história da igreja, sobre os mártires da igreja. O Senhor cuidou da igreja na era apostólica, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Inclusive, João foi preso na ilha de Patmos, e ele, já idoso, com mais de 90 anos, e ele mesmo assim foi fiel a Deus e teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. No meio da perseguição, Deus trouxe uma revelação. O cuidado de Deus. Deus nunca desamparou a igreja. Depois da era apostólica veio a era dos pais da igreja, que se destaca em Policarpo de Esmirna, que foi queimado por causa do Evangelho. Ele tinha mais de 80 anos e eles convidaram ele para ele negar Jesus. Ou ele negava Jesus, ou ele ia para a fogueira. E ele disse: coloca fogo logo nessa fogueira. Eu não negarei o meu mestre. Cristo foi fiel na vida dessas pessoas e ele continua sendo fiel. Ele foi fiel na vida dos moráveis, que foram servos de Deus, na vida dos reformadores, Lutero, Zwingli, Calvino, John Knox e muitos outros também, que foram usados por Deus para trazer a reforma, para trazer de volta os ensinamentos dos apóstolos, o ensino da palavra. Porque o catolicismo romano ele inseriu heresia na igreja, inseriu idolatria na igreja, adoração a Maria, ou adoração aos papas. Se vocês não sabem, o Papa atual, o Papa Francisco, ele é chamado de Pai Bondoso. Heresia! Sabe quem é o Pai Bondoso? Deus. Nenhum homem pode ser o Pai Bondoso, só Deus. Recebe esse título de Pai Bondoso. Então o Senhor foi o refúgio dos reformadores. Depois vieram os puritanos, que eram pessoas que viviam buscando a Deus com muito fervor. Deus foi fiel na era de John Wesley, na era de Jonathan Edwards, na era de David Brainerd, que foram usados por Deus para pregar a palavra, que foram usados por Deus para transmitir o Evangelho na sua época. E Deus não deixou de ser fiel no nosso tempo.
Então nós podemos dizer, como Moisés diz nesse primeiro versículo: o Senhor tem sido o nosso refúgio. Ele não deixou de ser o nosso refúgio, tanto nas gerações passadas quanto nessa geração. É o Senhor que é o nosso refúgio. É dele que nós dependemos. É nele que nós confiamos. É nele que nós esperamos. No Senhor. Louvado seja Deus. Todas as gerações anteriores a nós que confiaram em Deus, Deus foi o refúgio dessa geração. Todas as pessoas que no passado confiaram em Deus não foram decepcionadas. Foram todas guardadas sob a mão de Deus. Foram todas protegidas pela misericórdia de Deus. O tempo todo, constantemente. E quais são as aplicações que nós podemos ter desse texto? Primeiro, não dependa de homens. Não seja dependente de ninguém. De políticos, de empresários, seja quem for. Dependa inteiramente de Cristo. Faça como Moisés diz nesse salmo: o Senhor é o nosso refúgio. E diferente de quem ganhar as eleições para prefeito, para vereador, para deputado, é o Senhor que é o nosso refúgio. E diferente de quem ganhar as eleições ou quem for representante da ONU, ou de outra instituição, ou de qualquer coisa, é no Senhor que nós confiamos. É no Senhor que nós esperamos. É do Senhor que nós dependemos. Não dependa de homens. Não seja dependente de ninguém, seja independente. Creia inteiramente em Cristo, dependa inteiramente de Cristo, que Ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Aprenda a confiar em Deus em meio a tribulações. Como eu expliquei na escritura dos Salmos, no decorrer dos anos, eles passaram tribulações, angústias. Houve um homem piedoso, um homem fiel a Deus, chamado Henry Suso. Um homem abençoado por Deus. Uma vez levantaram uma calúnia no nome dele. E falaram coisas horríveis dele. E ele foi orar, chorar, buscar a Deus. E um dia ele estava orando e chorando, e Deus mostrou para ele os cachorros brincando com um trapo, uma coisa suja. Trapo que ele botava aquele cavalo, que a gente chama de pacheiro também. Debaixo da cela, trapo, sujo. E Deus falou para ele: está vendo aqueles cães? Sim. Está vendo aquele pacheiro? Sim. Aquilo ali é a sua reputação. Eles estão brincando com o seu nome, mas logo eles vão te deixar. E com o passar do tempo, eles deixaram ele. Pararam de falar dele. E no meio daquela tribulação, ele compôs lindos hinos de louvores a Deus. Que Deus honrou. E é reconhecido até hoje. Fiel a Deus. Então, aprenda a confiar em Deus nas tribulações, nas angústias, nas perseguições. Dependa de Deus. Confie em Deus. Ele é contigo. Ele está com a igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Terceiro lugar, terceira aplicação. No sofrimento, entenda que a soberania de Deus. Ou seja, no sofrimento, entenda a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele permite o sofrimento? Permite. Ele permite que nós tenhamos perdas? Permite. Mas Ele não nos abandona. Não nos deixa. Não nos desampara. Que nós possamos confiar em Deus no meio das tribulações. Que nós possamos confiar em Deus no meio das angústias, das lutas, das dores, das perdas. Porque Ele não nos deixou sozinhos. Fica sobre os seus pés, vamos lá.